Esportes. Tava com um pequeno probleminha aqui no meu áudio, mas agora tá tudo certo, hein, gente? Um forte abraço, você que tá sempre ligado aqui junto com a gente. Mande aí a sua mensagem no nosso WhatsApp no 1438796039. Participe junto comigo aqui no SBR amanhã não, né? Já tarde de terça-feira, uma terça-feira chuvosa pelo estado de São Paulo, né? Um pouco mais frio e por aí vai, por todos os cantos do estado. E eu já quero aproveitar aqui a oportunidade, antes de trazer os destaques do programa, para já parabenizar meu amigo Leonardo de Souza, tá fazendo mais um ano de vida. Leozinho, beijo enorme no seu coração, você é uma pessoa maravilhosa, merece de tudo de bom nessa vida, Deus te abençoe muito. Curta seu dia, viu? Curta muito seu dia aí, viu, Leozinho? E a gente vai falar aqui sobre a seleção brasileira, que finalizou sua preparação para o jogo de amanhã contra a Escócia, o último jogo dessa fase de grupos para a seleção do Brasil. Brasil que precisa vencer, fazer saldo para não depender de ninguém, ficar com o primeiro lugar do grupo e, em tese, ter um chaveamento. Eu não vou dizer que é um chaveamento mais fácil, mas pelo menos que tem uma logística melhor da seleção brasileira. A gente vai falar sobre isso, vai falar também sobre o Messi, que foi aí o destaque da seleção da Argentina na vitória de ontem contra a Áustria, 2-0 para a Argentina, 2 gols marcados pelo Messi, que agora é o maior artilheiro da história das Copas de forma isolada, só que tem um cara que tá na caça dele. Um tal de Mbappé, que ontem também brilhou na vitória da França contra o Iraque. A França venceu por 3-0, 2 gols marcados pelo Mbappé, a gente vai falar sobre isso. Haaland também brilhou, também marcou 2 gols ontem na vitória da Noruega contra o Senegal. Teve também a Argélia batendo a Jordânia por 2-1 de virada. A gente vai falar sobre esses jogos e também sobre os jogos de hoje, até porque tem Cristiano Ronaldo em campo, tem seleção de Portugal em campo daqui a pouco, lá nos Estados Unidos, em mais um jogo da Copa do Mundo. Agora 12h40, vamos então aqui com todas as informações do SBR Esportes para você. Vamos então aqui começar com seleção brasileira, né? O Brasil que está aí na sua preparação para esse jogo de amanhã contra a Escócia. A seleção brasileira que encerrou hoje a sua preparação para esse jogo. O Brasil que viaja depois para Miami, por isso que o treino hoje foi um pouco mais cedo, e a gente vai trazer alguns detalhes aí da seleção para esse jogo de amanhã, o jogo que encerra a fase de grupos para o Brasil. O Brasil, assim, gente, vai classificar, isso é um fato, a gente só vai saber agora a posição. Vencendo, tem uma grande chance de ficar na primeira colocação. Se empatar, muito provavelmente deve ser segundo, porque aí o Marrocos deve ganhar do Haiti. Agora, se perder, muito provavelmente fica na terceira posição, e aí é uma situação bem difícil para o Brasil. Mas vamos lá então, ó. A seleção brasileira fez hoje o seu último treino antes de enfrentar a Escócia amanhã, o treino que foi lá em Nova Jersey, no CT de Columbia Park, lá nos Estados Unidos. O Brasil que treinou hoje pela manhã e embarca agora à tarde para Miami, onde vai enfrentar a seleção da Escócia. O treino de hoje contou com o Alisson que foi poupado das atividades ontem, né? Muito se especulou do porquê que o Alisson não estava ali junto com o elenco e tudo mais, porque ele fez um trabalho à parte na academia. Ele treinou normalmente hoje, sem nenhum tipo de problema, e o trabalho de ontem foi um trabalho de controle de carga, né? Por parte do Alisson. O Alisson sofreu com algumas lesões aí antes da Copa do Mundo, perdeu alguns jogos também pelo time do Liverpool, então é normal que esse tipo de situação aconteça. Ele passou então por esse trabalho de controle de carga ontem e hoje treinou normalmente, então o Alisson vai pro jogo. Quem também trabalhou normalmente com o grupo foi o Neymar, né? O Neymar que voltou a trabalhar com todos os jogadores, né? Aliás, voltou não, né? Ele começou a trabalhar com todos os jogadores ao longo dessa preparação para o jogo contra a Escócia. Ele ficou de fora da estreia contra o Marrocos e também do jogo contra o Haiti. Deve ter alguns minutos na partida de amanhã contra o time escocês. O Neymar que vai estar entre os relacionados pela primeira vez nessa Copa do Mundo. E aí, o Ancelotti fez alguns testes nesse treino, né? Uma parte do treino foi aberta para a imprensa, né? Para os detentores de imagem, então deu para ver algumas coisas, mas é claro que o técnico italiano aproveitou a parte fechada para testar outras questões dentro do time. O GE traz a informação, por exemplo, que na segunda
o técnico italiano observou o Luiz Henrique e o Ryan na vaga do Rafinha, né? O Rafinha que tá fora do jogo por conta da lesão que ele sofreu na coxa. Mas aí não dá para ter uma certeza de quem dos dois vai pro jogo, se vai Luiz Henrique ou se vai Ryan. E também o Ancelotti deu indícios de que não deve poupar os pendurados. No caso, Douglas Santos e Casemiro, que são dois jogadores que são titulares desse time e que já tomaram cartão amarelo. Se algum deles tomar cartão amarelo nesse jogo contra a Escócia, fica de fora da partida da fase de 16 avos, né, a segunda fase dessa Copa do Mundo. E aí também teve outras observações por parte do Ancelotti durante esses treinos, né? Ele chegou a observar o Léo Pereira no lugar do Gabriel Magalhães, também o Endrick no ataque junto do Matheus Cunha, mas aí é mais uma questão de variação. Gabriel Magalhães, é válido a gente lembrar que apresentou problemas musculares na semana passada, ficou de fora de alguns treinos antes da partida contra o Haiti, teve uma temporada muito desgastante com o Arsenal, então talvez até pensando nisso, numa possível troca durante o jogo, o Ancelotti já pense aí no Léo Pereira como substituto pro Gabriel Magalhães. A principal dúvida pro jogo de amanhã é no ataque. Quem vai jogar no lugar do Rafinha? Rafinha, a gente traz aqui mais uma vez, né? Se machucou no jogo contra o Haiti, sofreu aquela lesão na coxa, tá de fora do jogo. E aí quem joga? Joga Luiz Henrique, joga Ryan, joga Endrick, ele pode ter uma outra opção. Qual vai ser o time pro jogo? A gente ainda não tem essa noção, ainda não tem uma certeza. São algumas possibilidades. Pode jogar o Ryan, pode jogar o Luiz Henrique, pode jogar o próprio Endrick ou até mesmo o Gabriel Martinelli. Martinelli que atua mais pelo lado esquerdo do campo, mas já atuou com o Ancelotti na seleção brasileira jogando pelo lado direito. Pode ser aí uma opção do técnico italiano que comanda a seleção brasileira. O Brasil, que empatou com o Marrocos na estreia, venceu o Haiti na segunda rodada, tem 4 pontos, é o líder do grupo C da competição, mas precisa de uma vitória aí, e até mesmo pensando em saldo, precisa fazer uma boa vitória contra a Escócia para garantir o primeiro lugar, sem depender da outra partida entre Marrocos e Haiti, né? Bom, a seleção marroquina também tem 4 pontos, só que o saldo do Brasil é melhor. O Brasil tem um saldo de positivo 3, enquanto a seleção do Marrocos tem um saldo de positivo 1. Independente do resultado, o Brasil joga na segunda-feira. Só não sabe o horário, vai depender da posição. Pode jogar ou no período da tarde ou no período da noite, pelo horário de Brasília, né? Então, essa é a situação aí do Brasil para a fase de 16 avos. A seleção viaja, então, na tarde de hoje para Miami, onde o técnico Carlo Ancelotti vai conceder uma entrevista junto com outro jogador, já no palco da partida, que é o Hard Rock Stadium, lá em Miami. Eu tenho certeza que vai estar cheio, vai estar lotado, não só por ser um jogo de Copa do Mundo, mas porque Miami é praticamente um reduto brasileiro ali nos Estados Unidos, né? Muita gente mora por lá, a seleção brasileira, então vai jogar na cidade de Miami, no estádio, no Hard Rock Stadium, que é o estádio do Miami Dolphins, na NFL, ou a seleção brasileira que vai então para esse jogo contra a Escócia para fazer a última partida antes do mata-mata da competição. Vamos trazer aqui então a provável escalação do Brasil para esse jogo de amanhã. Para você que está ligado aqui comigo na SBR 92.fm também pelo nosso canal no YouTube, eu vou colocar aqui, ó, no YouTube, eu estou colocando a imagem com a provável escalação do Brasil, tá, gente? Então, essa deve ser a provável escalação da seleção brasileira para esse jogo contra a seleção da Escócia. Tá aí na tela para quem está acompanhando no YouTube. Alisson no gol, Danilo na direita, Marquinhos e Gabriel Magalhães na zaga. Esses 3 da linha de defesa estão confirmadíssimos e o Alisson também confirmado como goleiro. Na lateral esquerda, é uma probabilidade muito grande de que seja o Douglas Santos. Tem um erro aí na arte, tá escrito Danilo Santos, mas é o Douglas Santos que jogaria ali na lateral esquerda. O Alexandro pode ser uma opção para esse time. Isso por conta do Douglas estar com o cartão amarelo, por estar pendurado, né? É muito provável que o Douglas Santos vá para o jogo, mas caso o Ancelotti tenha uma opção aí por poupar o jogador que está pendurado, pode ser então que o Alexandro apareça na lateral. No meio,
O Bruno Guimarães já está praticamente garantido para o jogo. E aí a dúvida é entre Casemiro e Fabinho pela mesma questão do cartão amarelo. Casemiro também está pendurado, tomou cartão amarelo na primeira partida. E pode aí sim ser um desfalque, quem sabe, do técnico Carlo Ancelotti para esse jogo de hoje, ou melhor dizendo, né? Pode ser poupado para esse jogo de amanhã contra a seleção da Escócia. E aí o Fabinho entraria no lugar. Mais à frente, o Paquetá, jogando no meio para formar esse trio de meio campo. Lá na frente, Vini Júnior e Matheus Cunha, garantidos. A dúvida está do lado direito do ataque. Entre Luiz Henrique ou Ryan, pode até mesmo ser o Endrick para jogar por esse lado do campo, ou até mesmo o Gabriel Martinelli. Pelas informações que foram divulgadas até o momento, a dúvida principal é entre Luiz Henrique e Ryan. Então, Luiz Henrique e Ryan são os jogadores que estão ali mais cotados para fazer essa função. O que eu vi alguns comentaristas dizendo, também até mesmo os repórteres que estão trabalhando lá, né, fazendo a cobertura da seleção brasileira, é que o Luiz Henrique poderia ser esse jogador para dar mais profundidade, para ser esse jogador para jogar mais literalmente pelo lado do campo, levando muitas vezes a bola até a linha de fundo, enquanto o Ryan é visto mais como esse jogador que joga por dentro, né? Que constrói ali por dentro. Mas essa é a probabilidade, a maior probabilidade da escalação da seleção, e dentro do que o time tem à disposição hoje, gosto desse time. Time com 3 meias, um time com 2 jogadores abertos pelos lados do campo, e você tem ali o Matheus Cunha na referência, que fez um bom jogo contra o Haiti, fez 2 gols, eu acho que isso é indiscutível, não tem como você tirar um cara que fez 2 gols na última partida e atuou tão bem. O Matheus Cunha dá uma mobilidade também para esse ataque da seleção, então vejo com muito bons olhos essa escalação do Brasil dessa forma. Aí você pode me perguntar, e eu quero também saber a sua opinião, você pouparia os jogadores que estão pendurados com cartão amarelo para esse jogo de amanhã? Você pouparia o Douglas Santos e também o Casemiro? Pensando nessa partida contra a Escócia, para não correr o risco de perder os caras pro mata, para não correr o risco de não ter esses jogadores em uma partida que pode ser contra o Japão, pode ser contra a Holanda, a depender do que acontecer aí. É uma situação que eu confesso para você que me faria pensar bastante. Eu acho que o Casemiro pelo Fabinho não faz muita diferença. Eu acho que o Fabinho tá tendo um momento melhor do que o Casemiro. O Casemiro não fez um jogo também ruim contra o Haiti, com boa parte da seleção, né? O Fabinho poderia sim entrar ali no lugar do Casemiro, apesar do Casemiro não ter ido mal contra o Haiti, foi mal contra o Marrocos. Contra o Haiti já conseguiu fazer uma partida ok, não teve nenhum tipo de problema, mas eu iria com o Fabinho jogando no meio. Na lateral esquerda eu já acho que eu não arriscaria. Por mais que seja um jogo que o Brasil é favorito e que o nível de Douglas Santos e Alexandro não seja uma diferença muito grande entre os dois, mas eu não arriscaria. Eu acho que nesse momento você precisa ter uma equipe que você leve a campo, que você tem de melhor para essa partida. E eu levaria o Douglas Santos. Eu acho que eu iria com o Douglas Santos e talvez o Fabinho no meio, jogando no lugar do Casemiro, para não perder o Casemiro e também deixar ali o que você tem de melhor na lateral esquerda, justamente pelo nível dos jogadores. Eu acho que o Casemiro pelo Fabinho, o Fabinho tá até num momento melhor, não corre o risco de perder a partida, né, de ficar suspenso para o próximo jogo, então eu iria com o Fabinho ali no meio e o Douglas Santos na esquerda. Essas seriam aí as minhas opções para esse jogo de amanhã contra a Escócia. E aí você vai me perguntar, Alex, e o Neymar? Calma, né, gente? Um mês aí sem jogar, a última partida dele foi contra o Coritiba, naquela situação lá que ele foi substituído e não queria ser substituído e tudo mais. O Neymar tá numa recuperação ainda, tá voltando agora de lesão, não tem cabimento, seria loucura colocar o cara para jogar desde o primeiro minuto da partida, sendo titular. Acho que o Neymar vai entrar no jogo. E assim, acho que vai entrar a depender de como a partida estiver. Se o Brasil estiver ganhando 2, 3-0, tiver com o jogo controlado, aí o Neymar vai ter 15, 20 minutos para jogar. E eu acredito pelo menos nisso. Agora, se tiver numa situação de um jogo pegado,
ou, por exemplo, um empate, o Brasil até mesmo perdendo para a Escócia, aí eu não acho que o Ancelotti vai colocar o Neymar, não. Aí ele vai apostar, muito provavelmente, em Gabriel Martinelli, em Endrick, jogadores que estão fisicamente bem, jogadores que estão dentro de um bom nível para a seleção brasileira e que vão conseguir entregar ali 100% do que eles podem. Eu não acredito que se o jogo tiver enroscado, ele vai arriscar colocar o Neymar, não. Eu acho que ele vai, nesse tipo de situação, ele segura pro jogo da fase de 16avos, até mesmo para não perder ele de novo por lesão. Então, eu acho que ele entra no jogo, acho que ele vai jogar, mas desde que o Brasil tenha uma condição boa, uma condição favorável dentro da partida para que ele possa jogar mesmo de fato. Vai ter aí provavelmente 15, 20 minutos, quiçá 30, mas não mais do que isso. Acho que não mais do que isso pro Neymar no jogo de amanhã contra a seleção escocesa. O Ancelotti já cravou que ele vai pro jogo, né? Já tinha cravado que ele ia ser relacionado, isso desde a partida contra o Haiti. Já sabia que contaria com ele para esse jogo de amanhã, às 7 da noite, lá em Miami. Ele é um cara que, assim, eu acho que vai fazer bem pro grupo. O grupo gosta dele. Você concordando ou não com a convocação do Neymar, não dá para negar que o grupo gosta, que o grupo tem confiança no cara, que o grupo tem um respeito por ele e que muitos jogadores estavam pedindo, pelo amor de Deus, convoca o Neymar para tirar a responsabilidade das nossas costas e colocar o holofote todo em cima dele. Isso aí a gente não pode negar com relação à seleção brasileira. Eu acho que vai ser bom ele voltar assim no jogo de amanhã. Tomara que volte e volte bem. É uma convocação que eu contesto. Não sei se eu levaria, mas dentro do que a gente tem ali, é um cara que pode entregar, é um cara que pode ser diferente e que pode, com a sua técnica, fazer com que esse time do Brasil jogue mais bola. Vamos ver quanto tempo ele vai ter de jogo amanhã nessa partida contra a Escócia. Eu chutaria aí uns 15, 20 minutos, depender de como tiver o jogo lá no estádio do Miami Dolphins, na cidade de Miami, nos Estados Unidos. Seguinte, gente, agora 12h54, a gente segue falando de Copa do Mundo aqui, mas vamos trocar o assunto, vamos falar dos jogos de ontem, vamos falar das partidas que aconteceram ontem, e tivemos grandes exibições de seleções que vão brigar pelo título e outras que estão ali, ó, comendo e uma outra ali, né, melhor dizer, que tá comendo pelas beiradas, mas tá chegando, viu? Vou começar então com o primeiro jogo de ontem, a Argentina batendo a seleção da Áustria. Mais uma vez o Messi mostrando o porquê que ele é gigantesco na história do futebol. Deixa eu colocar aqui no canal no YouTube a arte pra gente mostrar pra você o tamanho do Messi na história das Copas. 18 gols marcados por Lionel Messi, é o maior artilheiro de forma isolada da história das Copas. Ele que marcou em 2006, na Copa da Alemanha, na goleada da Argentina contra a Sérvia por 6-0. Em 2010, na África do Sul, ele passa em branco, ele não marca nenhum gol, mas aí em 2014, 4 gols, ele que fez gol contra a Bósnia, contra o Irã e também contra a Nigéria, foram 2 gols marcados contra a seleção nigeriana, né? A Argentina que chega na final na Copa de 2014 com o Lionel Messi sendo eleito o melhor jogador da Copa. Em 2018, uma Copa para se esquecer da Argentina e ainda assim o Messi cravou o dele na vitória diante da seleção nigeriana, uma vitória diante da seleção dos Estados Unidos em 2018. A seleção dos da seleção da Argentina, que conseguiu uma vitória na fase de grupos por 2-1, foi contra a seleção da Nigéria mesmo, tá certo, não tô louco não, foi isso mesmo que aconteceu. E aí tivemos em 2022, aí sim, um recital de Lionel Messi na Copa do Catar, 7 gols marcados, foi o principal destaque da seleção argentina na Copa. Marcou o gol na estreia, na derrota contra a Arábia Saudita, depois marca contra o México, marca também contra a Austrália, né? Contra o México, inclusive, uma partida complicada da Argentina na fase de grupos, a Argentina precisando da vitória a qualquer custo, depois da estreia com derrota. Messi vai lá e desafoga a seleção argentina, marca contra a Austrália, contra a Holanda, já no mata-mata, ele também vai lá e crava, contra a Croácia também, e aí contra a França, na decisão, ele faz um dos gols da Argentina,
dentro do tempo regulamentar, né, no empate em 3-3, e também bateu um dos pênaltis na decisão por pênaltis, Lionel Messi, que se tornou aí, então, de forma isolada, o maior artilheiro da história das Copas, com 18 gols marcados em 26 jogos. Esse cara é um ET, é um assombro. E o que me chama mais atenção com relação ao Messi é que na seleção argentina, tô falando não no futebol no geral, tá? Acho que em clubes é nítido que o Messi já teve um auge maior, digamos assim, né? Principalmente na época de Barcelona dele, né? Em que ele fazia chover, fazia mágica com a bola. Mas quando a gente fala de seleção argentina, o Messi parece que envelheceu como vinho, né? Porque ele foi muito contestado na seleção argentina. Teve um determinado momento que a Argentina perde uma Copa América para o Chile, salvo engano, a Copa América em 2016. A Argentina chega na final e perde para o Chile na decisão. E o Messi meio que anuncia ali que não ia mais jogar pela seleção, que não tinha mais o interesse de continuar na seleção argentina. Ficou de fora de algumas partidas. E aí a Argentina capengando para classificar para a Copa do Mundo de 2018. E aí o Messi foi lá e resolveu. Foi lá e classificou a Argentina. A Argentina fez uma Copa desastrosa em 2018. Uma Copa muito ruim da seleção argentina, com problemas, né? Com Sampaoli e tudo mais. A Argentina classifica aos trancos e barrancos. Vai pro mata-mata, mas pega a França logo de cara nas oitavas. E já é eliminada, né? Num grande jogo daquela Copa. E aí... de 2018 para frente, é uma Argentina ainda com problemas no início do ciclo e tudo mais, mas depois com o Scaloni conseguindo dar jeito na seleção, com o Scaloni conseguindo fazer com que a Argentina vivesse um outro momento, a Argentina se transforma. A partir daquela Copa América de 2021 que acontece no Brasil, que a Argentina vence a seleção brasileira em uma decisão jogando aqui, uma grande vitória da seleção argentina naquela oportunidade, e a partir dali a Argentina engatou uma sequência maravilhosa, né? Foi um trabalho muito bem feito com o Lionel Scaloni, poucas derrotas desde então, e o Messi parece que incorporou o estado argentino, eu digo estado assim, de postura, de jeito de jogar, ele incorpora, parece que a seleção argentina no DNA dele de jogar bola. Isso principalmente na Copa do Mundo de 2022. É um cara com uma postura diferente, parece com mais sangue no olho, com mais sangue latino, sabe? E faz uma Copa espetacular em 2022. Brilhante a atuação dele como um líder da seleção argentina. E em 2026 ele vai mostrando o mesmo. É um cara que parece que não sente o peso da idade. A Argentina também tem uma seleção que ajuda muito com que ele consiga desenvolver o seu futebol, e ontem não foi diferente. Perdeu o pênalti ainda no jogo de ontem, né? Ele poderia ter feito o seu gol de número 17 para ultrapassar ali o close. Já logo no começo da partida acabou perdendo um pênalti no começo do jogo, um pênalti que foi claríssimo, que o árbitro do campo não viu, mas depois o VAR da partida chamou e o pênalti foi confirmado para a Argentina. E aí, no decorrer do jogo, o Messi foi lá, fez um gol no primeiro tempo, faz um gol já ali na reta final da segunda etapa para decretar a vitória da Argentina por 2-0. 5 gols da Argentina até agora na Copa, 5 gols marcados por Lionel Messi. E aí você vai me falar, pô, Alex, a seleção argentina tá jogando em função do Messi? Não, é isso que é o mais doido de tudo isso. Não é necessariamente uma seleção argentina que joga em função dele. Acho que muito pelo contrário. É diferente, por exemplo, do que se falou de Portugal na primeira rodada, né? Portugal jogando em função do Cristiano. Não. A Argentina não joga necessariamente em função do Messi. É um time que tá tão equilibrado, tá tão coeso, é um time que faz um jogo tranquilo nessa Copa, sabe? Os caras, eles não precisam acelerar, não precisam se desgastar para fazer o seu jogo. É um jogo de muito toque de bola, de valorização da posse. São jogadores que se encontram dentro do campo, que não têm uma dificuldade de trabalhar essa bola. E aí, quando você tem um conjunto que está bem preparado, que é um conjunto bem azeitado, um cara como o Messi,
que é o diferencial desse time, vai brilhar e vai se sobressair. E ontem foi mais uma vez dessa forma, com o Lionel Messi fazendo 2 gols, poderia ter feito mais um de pênalti, teve uma falta no final do jogo, que a bola passa isso aqui da trave do goleiro da Áustria, poderia ter feito também mais um na partida. É realmente um cara extraordinário, joga muita bola e tá aí na história das Copas. Campeão em 2022, pode ser bicampeão agora em 2026, mas já tem aí o seu nome marcado na história das Copas do Mundo, na história dos mundiais de seleções, como um dos maiores artilheiros. Talvez essa marca dele não dure muito tempo, porque tem um tal de Kylian Mbappé aí que tá maluco para chegar nessa marca também. Ontem já marcou 2 gols, mas o Messi hoje é o maior artilheiro da história das Copas e é um cara que é um extraterrestre. Não dá para definir de uma outra forma. Você pode falar que o Maradona jogou mais, que o Pelé é maior que o Messi. Isso aí vai de cada um, a opinião, cada um tem a sua opinião com relação a isso, mas não dá para negar que ele é um dos maiores, se não o maior jogador de todos os tempos. Hoje eu ouvi, melhor dizendo, uma comparação do Marcelo Beckler, que é o jornalista da TNT Esportes, que eu achei bem interessante, né? Ele colocou assim, cara, do Pelé pro Messi, você tem aí uma separação de quase 60 anos. O Messi é o Pelé da nossa geração. O Messi é o Pelé que a gente tá vendo jogar, porque muita gente ouviu o Pelé jogar, não viu necessariamente o Pelé jogar. Ouviu muito pelo rádio, né? Porque naquela época a televisão não era uma ferramenta fácil de se ter acesso, não era todo mundo, obviamente, que conseguia ir aos jogos para assistir as partidas, então muita gente ouviu o Pelé jogar. E aí você teve um Maradona nesse meio tempo também, né, que muita gente viu, mas aí a gente tem um cara que pode ser considerado talvez o Pelé da nossa geração, que é o Messi. A gente tá vendo esse cara jogar e a gente hoje tá diante dos últimos jogos dele. A gente tem que ter muito isso em mente. O Messi hoje tem 39 anos, eu acho que muito dificilmente ele vai para uma próxima Copa do Mundo, tanto que os argentinos já encaram essa como a última Copa do camisa 10 da seleção argentina. E assim, a gente está diante da reta final da carreira dele. E mesmo na reta final dessa carreira brilhante, o cara ainda entrega jogos memoráveis em uma Copa do Mundo. E são memoráveis não só para os argentinos, mas acho que para o mundo todo. Acho que quem ama futebol, quem gosta de futebol, pode não torcer para a Argentina. Como eu não torço para a seleção argentina de forma alguma. Mas eu acho que mesmo você não torcendo, não tem como você menosprezar um talento como o Lionel Messi, um cara que é absurdo e que a gente vai demorar anos e anos e anos e anos para ver outro cara com uma genialidade tão parecida. Talvez a gente não tenha daqui para frente um outro cara igual o Messi. A gente pode ter caras que possa igualar ele no número de gols, que possa bater os números dele. Mas a genialidade desse cara é uma coisa absurda. E a Argentina que chegou aos 6 pontos no seu grupo e agora vai aí para a última partida dessa fase de classificação em busca aí de garantir o seu primeiro lugar no seu grupo da Copa do Mundo. Deixa eu pegar aqui a classificação da Copa para trazer para você onde que a Argentina está nesse momento e quando acontece o próximo jogo, né? Deixa eu pegar aqui o grupo da seleção argentina. A Argentina está no grupo J. A Argentina lidera com 6 pontos. A Áustria é a segunda colocada com 3. A Argélia, que bateu a Jordânia ontem por 2-1, está na terceira posição com 3 pontos. E a Jordânia é a última colocada com nenhum ponto conquistado. A Argentina vai enfrentar a Jordânia na última rodada e, cara, vai enfiar uma goleada. É muito provável que o Messi possa até ampliar aí esse número de gols que ele tem na história das Copas. O jogo entre a Argentina e Jordânia está marcado para o dia... Deixa eu ver aqui, vamos atualizar o computador para ver quanto que é o próximo jogo de Lionel Messi para você anotar aí na sua agenda. O Messi vai jogar... O Messi, na verdade, vai encerrar a fase de grupos da Copa do Mundo, tá? A Argentina joga contra a Jordânia no próximo sábado, dia 27, às 11 da noite. Teremos aí, então, no dia 27, às 11 da noite, os últimos jogos dessa fase de grupos da Copa do Mundo. Depois daí já é mata-mata.
A gente falou também da classificação, né, desse grupo que tem Argélia e Jordânia, então já vou complementar aqui. Ontem a seleção da Argélia bateu a Jordânia por 2-1 de virada. Um jogo que eu vou falar pra você, vou ser sincero aqui, eu assisti o começo, eu consegui ver o começo da partida, tudo mais, depois eu dormi, não aguentei, porque o jogo começou à meia-noite, ia terminar 2 da manhã e por aí vai. E, cara, tava um jogo interessante até. Quando a Jordânia abre o placar, o Al-Rashdan, ali nos 36 do primeiro tempo, tava uma partida até interessante. Viu o primeiro tempo e tal, tava esperando ali, a Argélia jogava melhor, inclusive, na partida, a Jordânia conseguiu abrir o placar, só que depois, no segundo tempo, a seleção argelina consegue a virada com os gols marcados pelo Nadir Ben Bouali e também pelo Amine Gouari. Os 2 gols marcados, então, pelo time argelino deram a vitória. A Argélia soma 3 pontos e bateu a seleção da Jordânia. Uma vitória importante para a seleção da Argélia, que ainda vai para a última rodada com chances de classificação. Enfrenta a Áustria, ainda podendo avançar para a próxima fase dessa Copa do Mundo. Vamos falar, então, do outro jogo, dos outros 2 jogos que nós tivemos ontem, jogos válidos aí pela segunda rodada. Partidas que foram importantes pelo grupo da França, né? O grupo da França, que é o grupo I da competição. Ontem a seleção francesa enfrentou o Iraque com uma vitória tranquila da seleção da França por 3-0. O que não foi tranquilo foi o intervalo da partida, né? Porque, assim, o intervalo do jogo é para acontecer 15 minutos, né? 15 minutos, os jogadores vão lá pro vestiário, descansam e tudo mais e voltam. Só que caiu um dilúvio na Filadélfia e a gente viu no ano passado, nos Estados Unidos, aquele protocolo que eles têm com relação às questões climáticas, né? Muitas vezes, um raio a uma certa distância, por mais que não tenha chuva vindo, por mais que não seja uma chuva forte, já é o suficiente para que uma partida seja interrompida e que tenha ali um alerta para que as pessoas procurem locais seguros, né? Então, estádios que não são fechados sofrem com esse tipo de problema. Ontem, lá na Filadélfia, tivemos uma situação como essa, mas foi uma chuva muito forte mesmo. Choveu bastante lá na Filadélfia, a gente percebeu isso pelas imagens. O jogo ficou paralisado por volta de 2 horas. O intervalo, que era para ser de 15 minutos, foi um intervalo de praticamente 2 horas para a França e Iraque por conta dessa chuva forte, desse dilúvio que caiu lá nos Estados Unidos. Mas nada que atrapalhou a seleção francesa, né? A França dominou o jogo com tranquilidade. Então, assim, e dominou com tanta tranquilidade que não precisou nem acelerar, sabe? Você percebe no jogo quando o time tá segurando ali, né? Quando o time tá falando, vamos aqui tranquilinho, vamos sossegado. Os caras não vão chegar, a gente não precisa também forçar e se desgastar, porque tem aí mata-mata pela frente e tudo mais. Então foi isso que a França fez. A França foi lá, faz o primeiro gol com o Mbappé já logo no começo do jogo. Primeiro gol marcado pelo camisa 10 da seleção francesa acontece ali com 14 minutos do primeiro tempo. Um chutaço de fora da área, que a bola foi indefensável pro goleiro iraquiano, né? E aí a seleção da França cozinha um pouco o jogo, o Iraque consegue se soltar um pouquinho a mais no finalzinho do primeiro tempo, até chega um pouco mais no ataque, mas assim, nada também, nossa, grande chance do Iraque. Não, tava controladíssimo o jogo por parte da seleção francesa. No segundo tempo, depois de 2 horas de intervalo, a França veio para matar, liquidar a fatura, e assim o fez, né? Já com 9 minutos do segundo tempo, o Mbappé faz o segundo gol, depois o Dembélé faz o terceiro para finalizar ali o resultado, e a França ainda criou oportunidades para fazer mais. O Mbappé parecia que estava ontem virado no giraia para fazer gol, né? O camisa número 10 da seleção, que está na briga aí com o Messi, não só pela artilharia na Copa, mas também pela artilharia da história dos mundiais, né? O Kylian, nesse momento, ele tem 16 gols marcados na história das Copas, tá só a 2 do Messi, né? Ele que ultrapassou o Ronaldo com os gols marcados ontem, né? O Ronaldo tem 15 gols na história das Copas, né? O Ronaldo Fenômeno. Ele ultrapassa o Fenômeno e já igualou também o Miroslav Klose na artilharia da história das Copas, tá? A 2 gols do Lionel Messi. Esses dois aí vão ficar nessa briga ferrenha nessa Copa, mas eu tenho certeza que o Mbappé vai passar nas próximas edições. E os dois brigam pela artilharia também do torneio, né? O Messi tem 5 e o Mbappé já tem 4 gols marcados
nessa Copa. Mais uma atuação brilhante dele, mais uma atuação boa da seleção francesa. A França que contra Senegal não fez um primeiro tempo bom. Senegal dominou ali boa parte da primeira etapa, criou as melhores oportunidades, mas não conseguiu converter em gol. Na segunda etapa, a França volta de um outro jeito, liquida a fatura contra Senegal, vence muito bem, jogando muito bem, e contra o Iraque conseguiu ali fazer uma partida tranquila, não se desgastou para fazer os 3-0 diante da seleção iraquiana. Já aí, para finalizar então, sobre a seleção francesa, o próximo jogo da França é contra a Noruega e é um jogo que vale a liderança do grupo, tá? Já vou aproveitar então aqui para falar de Noruega e Senegal, que foi um baita de um jogo, viu? Principalmente ali no segundo tempo, a seleção norueguesa vai fazendo uma boa Copa, é um time bastante interessante, é um time que joga muito bem, conseguiu encaixar o seu jogo nesse Mundial. Tem um tal de Odegaard, que é muita bola, um tal de Erling Haaland, que faz gol de tudo que é jeito, e dentro dessa Copa do Mundo tá conseguindo mostrar o melhor do seu futebol, né? O Haaland que também briga por essa artilharia na Copa do Mundo nessa edição, né? Com 4 gols já marcados pelo Haaland. Ontem ele anotou mais 2 na vitória diante de Senegal. Uma vitória que eu vou falar pra você que eu não esperava, viu? Eu imaginava que Senegal conseguisse a vitória diante da seleção da Noruega. Senegal não jogou mal, né? Apesar do início ruim da seleção senegalesa, né? Com 2 derrotas em 2 jogos, não dá pra dizer que Senegal jogou mal até agora nessa Copa do Mundo, mas pegou 2 seleções muito fortes. Uma seleção da França, que é uma das favoritas para vencer esse Mundial, e uma seleção norueguesa que está muito bem encaixada. E ontem a Noruega conseguiu mais uma vez um bom resultado, uma boa vitória, com os 2 gols marcados pelo Haaland. O Pedersen abriu o placar para a seleção norueguesa aos 43 do primeiro tempo. Depois o Haaland faz, com 5 minutos, o segundo gol da Noruega. O Ismaila Sarr diminui para a seleção de Senegal já ali aos 8 do segundo tempo. Só que o Haaland já vai logo, 5 minutos depois, o Haaland vai lá, faz o segundo gol dele no jogo, o terceiro da Noruega. E aí a Noruega conseguiu se segurar, o Senegal foi pra frente, buscou, até chega no segundo gol, de novo com o Ismaila Sarr, ali aos 48 do segundo tempo. Tentou de tudo que é jeito, pressionou, mas não conseguiu o gol de empate. Uma vitória que classifica então a Noruega para a próxima fase, já com 6 pontos conquistados. E agora joga contra a França para saber quem fica na primeira colocação. E o Haaland brilhando. Não é um jogador que tem aquele futebol mais refinado, não é aquele cara de tanta categoria. Você não vai ver o Haaland fazendo grandes dribles, jogadas plásticas, aquele cara cerebral nos passes, mas é um cara de um poder de definição que é magnífico. É realmente impressionante como esse cara tem um poder de definição tão grande e tem um aproveitamento muito bom. Ontem foi lá, cravou mais 2 e ajudou muito a Noruega nessa vitória diante de Senegal. A Noruega, que joga contra a França, as 2 equipes nessa última rodada brigam pela liderança do grupo I da competição. Senegal joga contra o Iraque. Esses jogos acontecem na sexta-feira agora, às 4 da tarde. E aí teremos a definição do grupo I. Noruega e França brigam pela primeira colocação. Senegal contra Iraque sonham com uma vaga ainda entre os melhores terceiros colocados. Senegal ainda não tá morto. E é uma seleção que, eu vou te falar, eu gosto da seleção senegalesa. Tá passando por uma série de problemas. Os caras reclamaram bastante da estrutura do hotel que eles estão lá. A questão da comida também, que está sendo fornecida por conta da Federação de Senegal, problemas financeiros, não pagaram a premiação da Senegal da Copa Africana de Nações, então eles estão com problemas. Então tem problemas na seleção de Senegal, isso é um fato, mas ainda assim é uma seleção que pode, caso avance, complicar nessa Copa do Mundo. Os resultados talvez não digam exatamente o que essa seleção jogou, na minha humilde opinião. Teremos então a definição desse grupo na sexta-feira, às 4 da tarde. E é bom a gente ficar de olho, porque o líder desse grupo aí pode pegar o Brasil nas quartas de final, caso o Brasil passe em primeiro. Então é bom a gente ficar de olho, porque poderemos ter aí aliás, nas quartas não, nas oitavas.
de Copa do Mundo. Caso o Brasil passe em primeiro, poderemos ter aí um Brasil e França. É uma situação que não é uma das melhores para a seleção brasileira, mas pode acontecer. Pode acontecer também um Brasil e Noruega, que não é um adversário fácil também, é bem verdade. Caso a Noruega fique em primeira, a Noruega vem fazendo uma boa Copa do Mundo até então, não seria um jogo tranquilo para o Brasil. Então, é bom a gente ficar de olho nesse jogo de sexta-feira aí, porque pode sair daí o adversário do Brasil na próxima fase da Copa do Mundo. Aliás, na próxima fase não, né? Na sequência da Copa do Mundo, na fase de oitavas de final, o Brasil passando em primeiro ou em segundo, vai pegar muito provavelmente ou Holanda ou Japão na fase de 16 avos, e também não deve ser um jogo fácil, viu? Vamos trazer aqui os jogos de hoje, então. Na Copa do Mundo, as partidas que acontecem nesse dia 23, nesta terça-feira. Hoje teremos mais algumas partidas e teremos assim o encerramento da segunda rodada, né? Aí a partir de amanhã já teremos todos os jogos da terceira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo, já teremos as definições dos classificados para o mata-mata. Hoje a gente tem às 2 horas a seleção de Portugal enfrentando o Uzbequistão. Portugal que empatou com a República Democrática do Congo. A situação não tá legal lá, algumas declarações que foram mal interpretadas, uma farpinha daqui, outra ali, família do Cristiano Ronaldo envolvida e por aí vai. Então, o clima lá não tá dos melhores. E o Portugal precisa vencer esse jogo, já que empatou contra o Congo na primeira rodada, né? A seleção do Uzbequistão, que é legal a gente falar que ela é treinada pelo Fábio Cannavaro, né? O Fábio Cannavaro, que foi campeão do mundo em 2006, foi eleito o melhor jogador do mundo com a Itália naquela oportunidade, e ele que treina então a seleção uzbek. 2 da tarde, daqui a pouco tem Portugal e Uzbequistão. Às 5, acho que talvez o jogo mais legal de hoje, o jogo mais interessante da gente acompanhar, a Inglaterra contra a Gana, a seleção inglesa que venceu e venceu bem a Croácia na primeira rodada, pode aí garantir a sua classificação já para a próxima fase, enfrentando a seleção ganesa, que não é, já falei aqui, já não é hoje uma das principais seleções africanas. A gente tem Marrocos e Senegal aí à frente de Gana, mas ainda assim tem alguns jogadores que jogam em ligas europeias, tem jogadores interessantes nesse time de Gana. Gana venceu o Panamá na primeira rodada, então é uma partida bastante interessante que acontece às 5 da tarde. Às 8, a gente tem Panamá e Croácia, jogo válido pelo grupo L, né, que é o grupo de Inglaterra e Gana também. Seleção croata, que perdeu o primeiro jogo, enfrenta o Panamá, que também perdeu na primeira rodada. As duas equipes precisando vencer aí para ir para a última rodada mais tranquilas, em uma situação melhor para buscar a classificação para o mata-mata da Copa do Mundo. E para finalizar essa segunda rodada da fase de grupos, às 11 da noite, a Colômbia joga contra a República Democrática do Congo, o jogo válido pelo grupo K, que é o mesmo grupo de Portugal e Uzbequistão. Seleção colombiana com uma vitória pode chegar aí também a 6 pontos e ficar muito próxima de uma classificação para a próxima fase dessa Copa do Mundo, né? Aliás, a seleção colombiana, caso vença, o seu jogo está classificado, né? Porque, por exemplo, o Portugal poderia ir no máximo a 4 pontos, o Uzbequistão poderia ir no máximo a 3. Caso vença Portugal, chegaria no máximo a 6, mas a Colômbia já bateu o Uzbequistão, né? Então já passaria no confronto direto. Então a seleção colombiana, que é comandada pelo Néstor Lorenzo e também é capitaneada por James Rodrigues, com uma vitória hoje diante da República Democrática do Congo, garante a sua vaga no mata-mata da Copa do Mundo. Esses então os jogos de hoje. Pra você ligado aqui no SBR Esportes, agora 1h21. Hoje o programa é um pouquinho mais curto, tá, gente? Eu vou ser sincero aqui pra você, eu tenho compromisso agora às 3 da tarde, tô aqui em São Paulo, tenho que ir correndo pra Cotia, porque tem jogo do Sub-20. Vou fazer a narração lá do Tricolor, São Paulo e Fortaleza, Campeonato Brasileiro Sub-20, na SPFC Play, o streaming do São Paulo. Se você quiser assistir, vai lá comigo, é só entrar na TV do São Paulo que a gente vai fazer a transmissão do jogo. Por isso, um programa hoje um pouco mais curto aqui na SBR. Eu agradeço demais o carinho da sua audiência. Eu volto amanhã a partir do 12h30 pra gente já começar o esquenta do jogo do Brasil contra a Croácia, trazer também os destaques dos jogos de hoje, as partidas de amanhã
tudo isso para você no SBR Esportes, tá bom? Eu fico por aqui, agradeço demais o carinho da sua audiência. Vou aproveitar mais uma vez a oportunidade para parabenizar Leonardo de Souza, tá fazendo mais um aninho de vida. Léo, beijo enorme para você, parabéns. Deus te abençoe muito, viu? Eu volto então amanhã, a partir do 12:30, aqui no SBR Esportes. Segue aí nas redes sociais, @AlexSilvaNarra, segue aí também a SBR Bauru, para você saber de tudo que acontece em Bauru e região e também no mundo dos esportes. Valeu, galera! Até amanhã! Tchau, tchau! Você ouviu SBR Esportes com Alex Silva. SBR Esportes.